Seja muito bem-vindo à TV Serra Azul, muito bem-vindo ao nosso Imóveis Grandes Ideias, o nosso encontro de toda semana que visa buscar as grandes ideias dos mais diferentes segmentos e setores e compartilhá-las com você, nosso querido telespectador. Hoje, o nosso assunto vai ser empréstimo com garantia para compra do seu imóvel, etc. Né? O nosso convidado de hoje é o Antônio José de Carvalho. Ele é pratense, veio para São João ainda menino, saiu aí pelo mundo, bancário, hoje quase que um banqueiro, né? O Carvalho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter deixado os seus afazeres e atender ao nosso chamamento, ao pedido da Paula, do Márcio, ao meu, né? Para estar conosco aqui, compartilhar aí as suas ideias com os nossos amigos que acompanham aí o nosso programa. Como fazemos em todos os programas, embora tenha uma certeza que grande parte, né, da população lhe conhece, até pelos serviços prestados, mas eu gostaria que o Antônio José de Carvalho se apresentasse aos amigos da TV Serra Azul. Quem é Antônio José de Carvalho? Bem, Renato, eu sou um bancário aposentado. Iniciei minha carreira de bancário aqui em São João do Boa Vista, no Banco Mercantil de São Paulo, onde trabalhei por 30 anos, tive um período na diretoria do banco, depois me aposentei e fui prestar serviço para alguns bancos, dentre eles o Banco BMG, fui diretor do Banco BMG também, trabalhei no Banco HSBC, onde desenvolvi um trabalho para criar o departamento de financiamento de veículos, né? E depois me tornei um correspondente bancário. Já prestei serviço para alguns bancos e hoje estou com o Banco BMG numa linha de empréstimos com garantia de imóvel, que se trata de uma modalidade muito interessante para a população. Hoje fala-se, o Carvalho, posso chamar de Carvalho, né? Assim que as pessoas claro. o chamam, né? Hoje fala-se muito no momento, né? Hoje esse momento instalou-se aí uma crise e ela existe, ela é real, todos nós estamos passando por ela e como bons brasileiros vamos ultrapassar mais essa fase, né, difícil de nossas vidas, mas o momento é bom hoje para comprarmos. Eu estou vendo aqui no slogan, né, do BMG realiza para quem não tem casa própria, mas não parou de sonhar. O nosso querido amigo telespectador pode continuar sonhando, esse momento é bom, dá para comprar. O que o Carvalho tem a falar de alentador nesse aspecto para os nossos amigos? Sem dúvida, Renato. Essa linha que eu atuo com o Banco BMG é empréstimo com a garantia de um imóvel que a pessoa já possui. Você disse do momento que nós vivemos uma crise. Realmente, hoje a situação do país é outra. Acho que nós saímos muito mais rápido dessa crise. A estrutura do país é muito mais tranquila. Nós saímos dessa crise rapidamente. Essa linha que eu atuo, ela vem de encontro à necessidade de empresários, às vezes está rolando dívida de curto prazo, ou a pessoa que sonha em adquirir um outro imóvel, fazer investimento, abrir um negócio, não tem no mercado muitas linhas de crédito de longo prazo, né, com um sistema de parcelas que encaixam justamente no orçamento das pessoas. Isso quer dizer que não apenas necessariamente para comprar um imóvel, posso estar precisando de um dinheiro para saldar um débito, ou até comprar um segundo imóvel, então essa linha de crédito é aberta. Ela é aberta. No BMG, realmente, nós atuamos apenas com empréstimo com a garantia do imóvel. A pessoa faz com o recurso obtido, o banco nem pergunta como é que vai utilizar os recursos. Eu tenho um outro banco que estamos iniciando com ele aí, que justamente atende
esse cliente que está precisando comprar um imóvel. Vamos citar aqui, fazer um exemplo rápido, uma conta rápida, né? Independente de ser uma linha de crédito aberta, o sujeito vai comprar um imóvel, por exemplo, nós conversávamos isso antes de começarmos aqui a nossa gravação, vai comprar um imóvel lá, vamos colocar 150 mil reais. Daí a mãe deu 20, o pai deu 10, né? Entrou um carro no negócio, é isso, né? Aí faltou tanto, corre lá para o Carvalho. Num outro banco que eu opero, que é o Banco Intermédio, justamente nós financiamos até 80% do valor do imóvel para compra. No caso específico do BMG, nós não financiamos a compra, mas fazemos um empréstimo com o imóvel que a pessoa já possui e ele dá em garantia e faz com o recurso o que bem entender. Esse imóvel ele entra com alienação fiduciária, em garantia de uma cédula de crédito, averbada no cartório de registro de imóveis, e ele atende às suas necessidades. Ou para quitar dívidas, muito utilizado para quitar dívida. A dívida de curto prazo hoje ela tem um custo muito elevado. O sujeito está com cheque especial, conta garantida, tem algum capital de giro de curto prazo em banco e que cobram taxas mais elevadas, né? E ele alonga o perfil da sua dívida por um custo muito inferior. Quais são os juros praticados? São compatíveis, competitivos? Sem dúvida. Hoje nós temos taxas aí para longo prazo, para 15 anos, taxa de 1,5% mais a variação do IGPM. Todo financiamento de longo prazo, ele é feito com um indexador, né? Justamente para preservar aí o retorno do capital investido, né? No caso do BMG, que é o banco, hoje é a menina dos olhos do Carvalho aí, né? Até quanto a pessoa pode contratar? Olha, nós emprestamos valores mínimo de 50 mil reais e podemos colocar a operação para análise do banco de até 1,5 milhão. Exemplificando, a pessoa que tem uma casa, um imóvel comercial que vale aí 3 milhões de reais, é perfeitamente possível ele levantar 1,5 milhão para pagar em até 15 anos. Nós utilizamos o sistema de financiamento com a garantia averbada no cartório de registro de imóveis. Quer dizer, o banco fica tranquilo com relação ao ressarcimento, ao recebimento, e quem contratou também, sem de certa forma, tranquilo no que diz respeito a não ter que procurar aquele fiador, não é isso? Mais ou menos por aí, né? É por esse motivo, pela garantia oferecida, que o custo do empréstimo se torna mais atrativo, né? Hoje o banco tem... O risco é menor. O risco é menor. O imóvel, na pior das hipóteses, você emprestando 50% dele, na pior das hipóteses ele vai manter o mesmo valor, mas a gente sabe que sempre valoriza, né? É uma constante isso. Isso é comum, evidentemente que não vamos falar em número, tá? Mas é comum esse tipo as pessoas buscarem esse tipo de recurso para se socorrerem nas suas necessidades? Sim. O mercado financeiro, de um modo geral, tem essa linha de crédito. Os bancos tradicionais aí do mercado, onde a pessoa movimenta sua conta corrente, tudo tem. O diferencial que a gente tem e coloca nesse produto é justamente um atendimento personalizado, né? Onde damos uma atenção em local marcado pelo interessado, né? Vamos até a empresa, vamos até a residência. É um tratamento diferenciado. No começo da nossa conversa, aqui nós também colocamos o termo facilitador, né? O Antônio José de Carvalho, correspondente bancário do BMG, é efetivamente um facilitador de negócios, não é? Não tem muita burocracia, ele vai até a sua casa, é isso mesmo, né? Sim. Vai até a sua empresa, vai até a sua casa, então você facilita essa transação. Sem dúvida. Hoje as pessoas não têm muito tempo, né? O tempo hoje é um problema sério, né? E a gente justamente está aí para dar toda a orientação, né? Nós fazemos uma simulação do crédito para a pessoa,
e damos toda a orientação sobre documentação, enfim. É um atendimento realmente VIP, vamos dizer assim. Você dá orientação sobre documentação, mas a responsabilidade fica por conta do contratante. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então tá, você dá a grana, documenta a pessoa. Ah, sim. Legal. A gente está conversando com Antônio José de Carvalho, correspondente bancário do BMG, que tem aí uma linha de crédito para você que precisa se socorrer, usando o seu imóvel como garantia. Tem também outros tipos de financiamento, inclusive para comprar o seu próprio imóvel. A gente fala a respeito desse assunto no nosso próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana, hoje apresentando grandes ideias do Antônio José de Carvalho, correspondente bancário do BMG. Por que grandes ideias a respeito do seu imóvel? Porque você tendo imóvel, quer dizer, a pessoa tem o sonho de ter um imóvel, não é? E aí tem um imóvel, né, realiza o seu sonho pessoal, o seu sonho familiar, né? E aparece um problema de última hora, pode usá-lo, né, para se socorrer e para resolver esse tipo de problema. Nós falamos, o Carvalho, no primeiro bloco, acerca da forma de atendimento prestada pelo Antônio José de Carvalho. Se você quiser, você vai ligar para o Carvalho, tem um telefone aparecendo aí na sua tela, você vai ligar e o Carvalho vai agendar, você vai até o escritório dele, não tem problema. Mas se você não tiver tempo, ele vai até você. É um atendimento VIP, não é? Um atendimento em domicílio. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Sem dúvida. Facilitando a vida de quem precisa resolver o seu problema. Isso. E nós estamos à disposição, o período integral, o dia todo aí, né? Hoje como sou aposentado, eu tenho o tempo todo aí para dar um atendimento pessoal mesmo. Seu famoso JAC. Já que você aposentou, você não pode dar um pulinho na minha empresa para mim? Esse é o Jaque Carvalho. Né? Então, como é que está a sua carteira de clientes? Olha, nós temos atendido bem aqui em toda a região. Eu posso atender em qualquer praça. Eu tenho essa facilidade já junto ao banco. E temos aí atendido alguns amigos e clientes, né, empresários inclusive, com operações interessantes. Falando um pouco ainda mais da operação, da segurança que ela traz, nós temos nessa operação, por exigência do Banco Central, um seguro, né, feito um seguro, ele vai estar embutido já no custo da operação, um seguro pessoal, né? E temos ainda o seguro do imóvel. Então, essa é uma garantia também que se coloca na operação de crédito. Então, quer dizer que esse seguro já está embutido na contratação? Já está embutido na operação. O banco não cobra nenhuma taxa extra, todo o custo está financiado, né, dentro da operação. Você faz uma simulação, evidentemente, para ver se a pessoa está dentro das possibilidades da pessoa? Ah, sim. Nesse caso, a parcela não pode ser superior a 30% da renda da pessoa. No caso, pessoa física. Pessoa física. Faz pessoa... A operação, não, fazemos só pessoa física. Somente pessoa física. Nesse caso, se for um empresário, o banco leva em consideração movimentação bancária da empresa, faturamento da empresa, enfim, nós fazemos um mix da renda oferida, né, pelo casal, pode ser da pessoa do pretendente, mais renda da esposa. Levamos em consideração também, no caso de empresário, a renda, faturamento da empresa. Quer dizer que a pessoa, independente de ser pessoa jurídica, né, pode usar também da prerrogativa de fazer esse mix aí? Na pessoa física, levando em consideração essa movimentação e o faturamento. Sem dúvida. Então, quer dizer que um leque de possibilidades que a pessoa tem, né? Ah, sim. Fala mais um pouquinho sobre a operação. Me
que é? Tem burocracia? É difícil? Como é que funciona? Não. Porque às vezes a pessoa vai no banco, o banco até se predispõe a emprestar, independente da taxa de juros, enfim, de repente o sujeito é cliente lá do banco X há tanto tempo, então vai lá com o seu gerente, seu amigo, mas tem uma demora, pede um calhamaço de coisa, né? Fica meio complicado, sim. né? Não, a documentação nós vamos pedir posterior praticamente. Fazemos uma proposta, preenchemos uma ficha cadastral, passamos ao banco, há uma pré-aprovação e depois sim vamos solicitar a documentação para ser examinada. O importante aí é justamente a pessoa comprovar uma renda em que possibilite arcar com o valor das parcelas. A outra coisa é o imóvel estar devidamente regularizado. Né? Tem que ter o habite, ele tem que estar averbado, né, na matrícula do cartório de registro de imóveis. Né? Isso é um fator importante. Tem um tempo de vida útil o imóvel ou isso não? A conservação dele vai ser examinada justamente por um engenheiro de empresa terceirizada que o banco contrata para uma vistoria e um laudo de avaliação. Né? Então, independente se o imóvel tiver lá 5 anos ou 10 anos ou 15 anos, a pessoa não precisa se preocupar. Não tem. Pode chamar o carvalho vai. Isso, não tem problema nenhum. Legal. Então vamos falar mais um pouquinho sobre... Importante é citar aqui é que nós fazemos só imóveis residenciais e comercial. Pode ser casa, apartamento, uma loja, um salão comercial, isso aí nós fazemos. Independente deixa eu entender, agora me confundi um pouco aqui. Independente da pessoa ser pessoa física, pode usar um imóvel que é um imóvel comercial, isso? Isso, mas desde que esteja em nome da dele, pessoa física. Dessa pessoa. Essa modalidade. Quer dizer que você em casa pode estar tranquilo. Você tem uma casa e ao longo da sua vida aí, amealhou aí uma graninha, né? E fez lá um imóvel comercial, né? Que está ali ao lado da casa, enfim, comprou. Pode usar esse imóvel também como garantia, desde que esteja tudo legalizadinho junto aos cartórios, aos registros, etc. Certo. Né? E importante também, tem pessoas que às vezes têm um imóvel muito bom, uma residência, e tem um terreno, quer iniciar uma construção, ele pode levantar o recurso com esse empréstimo e tocar a sua obra, investir da maneira que ele mais for interessante. É aí que entra aquela história de realizar o sonho, né? Independente de não ser um empréstimo para a construção ou compra do imóvel, esse recurso ao banco não interessa. O que ele vai fazer com o recurso... o dinheiro, você constrói a casa, ou paga uma conta, uma dívida, etc. Né? Outra coisa importante é que o banco não exige que abra uma conta corrente nele. A pessoa indica a conta corrente, o banco, estando tudo em ordem, após feito o contrato assinado e averbado no cartório de imóveis, em 48 horas o recurso é depositado na conta do cliente. Ele faz o que bem entender com esse... Apenas a título de esclarecimento, o BMG tem agência em São João? Não, o BMG hoje ele não utiliza de agências. De agências, não, né? Nós temos hoje a matriz na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e utiliza dos serviços de correspondentes bancário, que é o seu caso, por Que exemplo. é o meu caso. Nós estamos de acordo com a resolução do Banco Central, né? A resolução 3954, que instituiu a figura do correspondente bancário, né? E no meu caso eu sou credenciado, né, por uma certificação que o Banco Central exige. Então nós estamos perfeitamente em ordem para atender. O Carvalho me dizia no começo também que ele é amigo do homem, tá? Ele é amigo do presidente do brincadeira, tá? Apesar de ser amigo mesmo. O relacionamento que se tem no mercado, né? Isso facilita também, né? Sem dúvida. Portanto, você que está nos acompanhando em São João ou em qualquer lugar desse planeta, como diria um radialista amigo nosso aqui de uma rádio da região, diz que pega em qualquer lugar desse planeta, pega mesmo, né? Assim como o nosso Imóveis Grandes Ideias, você pode contatar. Simpatizou com o Carvalho?
Então pode contatar, entre em contato com ele, que ele vai facilitar aí a sua vida, no sentido de ajudá-lo a levantar recursos para alavancar o seu negócio, para pagar uma dívida ou até para construir a sua casa num terreno que você já tenha eventualmente. Vamos para mais um rápido intervalo, vamos tomar um cafezinho. Se você quiser participar do programa, tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, escreva para grandesideias@tvserraazul.com. Esse é o nosso canal de comunicação. Grandes Ideias, faz uma pausa para um cafezinho e volta já já. Até já, pessoal. Estamos de volta aqui na TV Serra Azul ou em qualquer lugar onde você nos acompanhe pelo tvserraazul.com com o nosso Imóveis Grandes Ideias. Hoje conversando com o Carvalho ou Antônio José de Carvalho, correspondente bancário do BMG. Ele é um facilitador, atua aí diretamente junto à sua casa, junto à sua empresa ou espera por você no belíssimo escritório que tem montado uma chácara aí perto da cidade. É uma coisa bem interessante, né? Conversávamos no nosso intervalozinho, enquanto tomávamos um cafezinho, uma água aqui, que existe um contato, né, do correspondente Carvalho, do próprio BMG, junto às imobiliárias. A pessoa, às vezes, colocou um imóvel à venda, né? Fala, puxa, coloquei meu imóvel à venda, agora não posso mais contratar um empréstimo com o Carvalho. Explica como é que funciona isso, Carvalho. Hoje a pessoa às vezes está precisando vender um imóvel para atender uma necessidade, cobertura de uma dívida ou um outro investimento que pretende fazer. E como o mercado está um pouco mais retraído, ele pode perfeitamente levantar um recurso em cima desse imóvel, né, 50% do valor desse imóvel, e já atender de imediato algumas necessidades e manter o imóvel na imobiliária, né, que ela vai continuar trabalhando a venda do seu imóvel, e com a venda do imóvel ele pode quitar antecipado esse financiamento, onde o banco traz a valor presente essa dívida, descontando todo o juro futuro, e é perfeitamente viável ele fazer esse empréstimo. Isso quer dizer que tanto o proprietário quanto o diretor da imobiliária podem estar tranquilos, né? Claro. Com relação a isso. Aliás, é um motivo a mais de tranquilidade para o próprio vendedor, né? Sem dúvida. O intermediador que seria imobiliário e o vendedor imóvel Sem também. dúvida. Né? Ele pode sair do sufoco, às vezes, de uma dívida e continuar com o seu imóvel à venda e quita a hora que bem entender. E o que é mais importante, né, Carvalho, que traz esse montante todo da dívida a juros presentes, né? Sim. Vamos falar sobre esse assunto, sobre esse tema agora? Sim. Como é que é o sistema de amortização que vocês utilizam aí através desses contratos com o BMG? Existem dois tipos de amortização. No longo prazo, que nós atendemos em até 15 anos, usamos o sistema SAC, é o sistema de amortização constante. Nesse sistema, a pessoa amortiza um valor maior do principal da dívida e um valor decrescente dos juros. Inicia pagando mais juros no início e vai reduzindo ao longo do prazo. Diminuindo o valor da parcela, consequentemente. É isso. Assim, e temos também no prazo de até 7 anos, utilizamos a tabela Price, que são juros pré-fixados. Na tabela Price é a amortização menor do valor principal e temos uma amortização maior de juros no início. E esse juros vai reduzindo, né? Então ele inicia amortizando menos do principal e mais juros no início. Né? Vamos prestar um serviço de consultoria aos nossos telespectadores. O que o Carvalho acha mais interessante, Price ou SAC? Olha, as duas modalidades. No sistema Price, as parcelas ficam todas iguais.
né? Do início ao fim, a parcela é pré-fixada, taxa de juros pré-fixada, elas ficam todas iguais. E no caso do saque, a parcela inicia um valor maior e vai sendo reduzido, vai decrescendo até o final do contrato. No sistema saque, muitas vezes não permite, conforme a renda do cliente, ele enquadrar naquele percentual de 30% de comprometimento da renda. Então, exemplificando, a pessoa que tem uma renda de R$10.000, ele permite-se fazer uma parcela de R$3.000, que é os 30% daquela renda. No sistema saque, como a parcela começa de valor maior, às vezes não se enquadra. Não encaixa, às vezes ele vai ter que optar pelo sistema Price, na tabela Price. Tá. Fala uma coisa para mim, é mito ou verdade o que dizem com relação... Agora eu vou dizer, vamos direto para o financiamento imobiliário. Vai. O sujeito fala assim, eu financei uma casa em 20 anos, mas quando chegar em 10 anos, eu vou lá, faço uma proposta e quito. Isso existe mesmo? Ah, sem dúvida. Pode ser quitado, né? Isso... É que tem a história do juro presente, traz o juro para cá, é isso? É claro. Rebate todo o juro. Isso é uma exigência do próprio Banco Central. A pessoa pode ficar tranquilo que todos os bancos, eles são obrigados a fazer isso. Bacana. Estamos conversando com o Antônio José de Carvalho, correspondente bancário do BMG, falando aí sobre formas facilitadoras de você levantar um recurso, tendo um imóvel, inclusive comprar um imóvel, até porque o BMG não se importa com o local, né, com o fim que você vai usar. O destino do recurso. O destino do recurso, né? Isso é um negócio muito bacana. Você trabalha também, Carvalho, com um outro banco? Isso. Eu tenho também, eu estou iniciando com o Banco Intermédium. Esse banco, justamente, a gente financia a aquisição do imóvel também. Neste caso, nós operamos em prazo de até 15 anos. Não vamos a esses prazos longos, muito longo, mas até 15 anos, com uma taxa bastante atrativa, que é 1% de juros mais o IGPM. E essa taxa é diferente de outros bancos comerciais? Não, ela está bem competitiva, ela está dentro daquilo que o mercado pratica por aí. Até em alguns casos ela é mais competitiva, né? E nesse caso financiamos até 80% do valor do imóvel. Evidentemente, desde que a parcela se enquadre sempre no rendimento, na capacidade de pagamento do cliente, né? Vamos voltar um pouquinho. Lá no primeiro bloco do programa, nós estávamos falando sobre o BMG, eu fiz uma pergunta, né, que não se encaixava efetivamente na forma de contratação do BMG, mas se enquadra no intermédio, né? O sujeito vai comprar um imóvel, né, que eu lembro, nós comentamos isso, né? Aí a mãe deu um pouquinho de dinheiro, o pai deu um pouquinho de dinheiro, pegou o fundo de garantia ali, etc. Aí faltou um pouquinho. Aí sim. Pode dizer, olha, estou comprando um imóvel, como é que eu faço, Carvalho? Você me dá a força aí? É isso? Fazemos a simulação, né, e damos toda a orientação também na parte de documentação. Isso também não existe uma ingerência entre BMG e intermédio. São instituições. Eu, como correspondente bancário, posso atuar com quantos bancos. Não tem uma. Eu estou com esses dois, justamente, que atende bem a necessidade. São duas necessidades diferentes. Isso. E como eu estou mais focado nesse mercado de empréstimo com garantia de imóvel, eu acho que os dois me atendem muito bem. Você falou, você está começando com o intermédio, é isso? Isso, o banco intermédio nós estamos iniciando agora. Esse banco intermédio, o BMG, a gente ouve muito falar. Intermédio, já ouvi falar, mas numa escala um pouco menor do BMG. Da onde surgiu o intermédio? Esse banco, ele pertence a um grupo muito forte lá de Minas Gerais. Também de Minas, né? Minas Gerais também. Mas você não é mineiro, Não, eu sou da Barranca de Minas. Tá. E Águas da Prata divisa, né? Quase mineiro. Quase mineiro. É um tirinho para chegar lá. E o banco intermédio de um grupo, pertence a uma construtora muito forte hoje no país, que é a MRV, né? Uma construtora muito forte, atua no mercado a nível de Brasil todo aí. A MRV é mineira. Mineira. BMG é mineiro. Também mineiro. Intermédio é mineiro. Mineiro. Você não é mineiro. Da Barranca de Minas. Legal. E tem tido procura? Como é que está? Sim, nós temos operado bem aí na região, né? E posso atender
em qualquer localidade aí, né? Não só Águas da Prata, Mesmo à São distância dá para atender. Isso é muito importante, né? Você tem, por exemplo, se eu moro em outra localidade, em outra cidade, como é que faço? Eu posso citar como exemplo, aqui de São João já fiz empréstimo para cliente de Campinas. Atendendo. Aí você se desloca, é isso? Não, nem precisa. Online. Isso, a gente pede a documentação, o cliente existe o facilitador, justamente. Exatamente, e esse é o termo que nós usamos no começo, então, facilitador, né? Então você acompanha o nosso programa em São João, então tá fácil, você tá aí, mais uma vez eu vou pedir pro Tael, o nosso doutor Natanael, que coloque na tela aí, mais uma vez, os contatos do Carvalho, né? Tem e-mail também, então você pode entrar em contato, pode ligar, pode, enfim, né? Ver o que pode ser feito para facilitar a sua vida, junto aí ao Antônio José de Carvalho, correspondente bancário, que atua em várias frentes, né? Levanta uma grana para você saldar a sua dívida, levanta um dinheiro para você comprar o seu imóvel. Mais um cafezinho? Ok, Vamos tomar mais um cafezinho então e voltamos daqui a pouquinho com o nosso último bloco do Imóveis Grandes Ideias. Você quer participar? Você tem alguma dúvida? Quer fazer uma crítica? Isso é muito importante para a gente, é muito bem-vinda, viu? Ou alguma sugestão? Algum elogio? Melhor ainda, né? grandesideias@tvserraazul.com é o nosso canal de comunicação. Voltamos já já, até já. De volta com o nosso Imóveis e Grandes Ideias desta semana. E olha, a gente, em programas anteriores, até fugimos um pouquinho do foco do imóvel, né? Mas hoje o Carvalho está nos dando aqui uma lição, né? De como usar o seu imóvel para levantar recurso, de como adquirir o seu imóvel próprio. Isso é muito bacana, né? Esse é o nosso propósito, né? Orientar o nosso amigo telespectador, no sentido de que ele pode ter o seu imóvel, pode usar o seu imóvel, enfim, prestar orientações e consultoria até, né, no sentido de que ele tenha uma qualidade melhor de vida dentro do seu imóvel. Estamos conversando com Antônio José de Carvalho, correspondente bancário do BMG, falando aí acerca de como levantar um dinheiro, né, para quitar uma dívida ou até para comprar o seu imóvel. Eu vou inventar uma historiazinha aqui, a título até de ilustração, né? Então vamos dizer que uma família realizou um inventário, são 4 irmãos, né? O inventário está terminado, uma das partes, um irmão quer comprar a parte dos outros irmãos, mas ele também não tem dinheiro. Aonde que o BMG ou o intermédio pode auxiliar esse meu amigo fictício dessa história que estamos inventando e passando para você, Carvalho? Como é que você pode ajudar a gente aí? Existe aí 2 alternativas. Se ele já possui um outro imóvel, ele faz um empréstimo com a garantia desse imóvel e adquire a parte dos irmãos nesse outro do inventário. Isso da parte geral que nós tratamos no programa. Que é o empréstimo com a garantia do imóvel. Então esse irmão interessado necessariamente tem que ter... Se ele tiver um imóvel, ele levanta o recurso que ele precisa e adquire a parte dos irmãos. E você dizia que necessariamente há de ser um imóvel edificado, porque num caso específico, se essa pessoa tiver um terreno, por exemplo, não, no caso do terreno não. Tem que ser imóvel edificado, residencial ou comercial. Comercial, como falamos ainda há pouco. Isso. Qualquer outra vertente, o outro lado da moeda, ele de pode. outra forma você pode Eu ajudar. tenho esse outro banco que eu estou pegando agora também, que faz o financiamento para a aquisição do imóvel. No caso, ele pode perfeitamente adquirir também a parte dos irmãos através de um financiamento. Legal. Você dizia que o intermédio, ele não faz essas operações a longo prazo maior, assim, né? Nós temos até 15 anos ou 180 meses, né? Que é o prazo máximo que nós operamos por esse banco. Para um imóvel médio, né? 15 anos representa mais ou menos o que em termos de prestação? Você tem como... Não tenho assim, eu teria que simular, evidentemente,
porque existe o componente idade também do proponente, porque é feito um seguro e justamente dependendo da idade tem uma variação no preço aí do seguro. Então, para você saber certinho, você tem mesmo que entrar em contato com a VAR, né? Isso, aí nós fazemos a simulação. Sem compromisso, inclusive. Sem compromisso nenhum. Atendemos, pode ligar e a pessoa pode me procurar. Também, estamos à disposição. Tá. Você fala em termos de idade, eu disse ainda, eu falei ainda há pouco acerca da idade, entre aspas, né, do imóvel, mas existe também a idade do proponente, existe o prazo a ser contratado. Como é que isso funciona? Hoje o banco opera com um prazo máximo somado. A idade do proponente mais o prazo da operação não pode ultrapassar de 80 anos. Isso é quase que um fator previdenciário. Sem dúvida. Todos os bancos praticamente operam nesse sistema. Então, exemplificando, se uma pessoa tem aí os seus 70 anos, a operação vai ter um prazo máximo de 10 anos. Mas é perfeitamente viável, né? A gente atende sem problema. Independente da idade, a pessoa pode procurar. Pode, né? Sem dúvida nenhuma. Evidentemente, há de se entender que são fórmulas, né? Isso, que são aplicadas. Né? Vamos rememorar um pouquinho o que nós falamos desde o começo, aqui nesse nosso Imóveis Grandes Ideias. Banco BMG realiza o sonho o sonho que você tem de se safar de um débito, enfim, né? Não é isso? Vamos rememorar então. Eu estou precisando de um dinheiro, como é que eu faço para contratar os serviços de financiamento ou de empréstimo do BMG? É só entrar em contato, nós vamos fazer uma simulação, damos toda a orientação, explicamos qual a documentação necessária, né? E, enfim, atendemos o cliente onde ele tiver mais interesse, ou na sua empresa, na sua residência, ou posso também atendê-lo na minha residência, onde eu tenho um escritório e estou lá à disposição. Também atendimento online, né? As pessoas podem também passar aí um e-mail e tal. Sim, isso é perfeitamente viável. Você fez? Cidades vizinhas, às vezes a pessoa não precisa se deslocar e nem eu ir lá também. Hoje, pelo sistema de internet, aí é perfeitamente viável trabalhar a operação. Bacana. Isso são operações feitas junto ao BMG. Isso. O Banco Intermédio realiza também o sonho da sua casa própria. Também atendemos. Apenas para rememorar, porque já falamos sobre isso, né? Atendemos também, pode ser em qualquer praça aí, vizinha, não tem problema nenhum. Orientamos tudo sobre a documentação, fazemos a simulação, enviamos por e-mail para a pessoa dar uma analisada. Quer dizer, esse é o tipo de negócio que você tem que ser o mais transparente possível, né? Atender as pessoas, oferecendo segurança e tranquilidade, né? Que a gente procura passar pela experiência, inclusive, que tem desse mercado. Para você que está chegando agora, estamos chegando quase ao final do nosso Imóveis Grandes Ideias dessa semana. O nosso convidado é o Antônio José de Carvalho, ele é o correspondente bancário atualmente do BMG e também do Banco Intermédio, né, realizando aí o sonho que você queira, né? Na verdade, até porque você pode saldar débito, pode adquirir um outro imóvel ou, através do sistema do intermédio, obter o seu primeiro imóvel, a sua primeira casa própria. Vamos falar mais um pouquinho, apenas para terminar agora, o Carvalho, acerca da questão de idade, porque isso é muito importante, né? A pessoa às vezes tem uma idade um pouquinho mais avançada e fala, puxa vida, eu não posso, mas pode, né? Tem aquele fator que se aplica. Isso. Vamos tentar dar mais uma explicaçãozinha a esse respeito. Digamos, uma pessoa que tem aí 65 anos, ele pode realizar uma operação em até 15 anos, porque a somatória é perfeitamente viável, né? É perfeitamente viável. Mas uma outra coisa muito importante é que, ao longo da vida, sempre entendeu que o imóvel é um bem, como se diz, imóvel, um bem parado, né?
E, na realidade, o imóvel permite a pessoa transformar ele em dinheiro. Essa é uma flexibilização, Sem né? dúvida. Você pode com imóvel, né? E existe uma lei aí, que é a lei da impenhorabilidade, e que o bem de família, quem tem um único imóvel, antigamente com essa lei não era permitido. Mas ele pode ser dado em garantia fiduciária, né? E por isso que viabiliza. A pessoa pode ser um único bem, um único imóvel residencial, é perfeitamente viável levantar um empréstimo nesse imóvel. Esse imóvel pode ser penhorado ao final, se caso houver algum problema? Sem dúvida nenhuma. Pode. Pode ser. A pessoa perde o imóvel? Se não pagar, evidentemente, ele tem que estar o banco leva. ciente disso, né? Mas a operação é feita muito bem estudada. Exatamente. Muito bem trabalhada, aí que entra o consultor. dado toda a orientação no sentido de preservar também a garantia para o tomador do empréstimo. Eu fiz essa pergunta, eu fiz essa colocação de forma bem coloquial mesmo, bem informal, até para fugir desse estigma aí, né? A minha casa é inviolável, meu bem é impenhorável, não é bem assim. Eu vou emprestar, depois eu não pago. Também não é assim, né? Não, nessa modalidade o imóvel entra realmente como garantia. É justamente por isso que ele tem um custo diferenciado no mercado. Bacana. É um custo interessante. Tá certo. Chegamos ao final do nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana. Mais uma vez eu peço para a edição colocar aí os contatos do Carvalho na tela, para que as pessoas que eventualmente necessitarem ou quiserem mais informações, entrem em contato, né, com o Antônio José de Carvalho, correspondente bancário do BMG e do Intermédium, que participou do nosso Imóveis Grandes Ideias dessa semana, que, de forma inédita, volta na semana que vem. Grande abraço, até a próxima, pessoal.